São tempos em que as mulheres estão mudando seu papel na sociedade e nós vamos olhar para trás e relembrar um pouco mais da trajetória de mulheres que abriram o caminho com conquistas que marcaram a história da humanidade. Além desses feitos, essas mulheres tinham vidas com várias curiosidades que muita gente não conhece. Quer ver comigo? Olá, meu nome é Amanda Lopes e é com muito prazer que eu vou contar sobre mulheres que mudaram o mundo. São várias mulheres, mas separamos algumas. Você sabe quem são elas? Eu vou te contar então. E antes, como de costume, eu quero fazer um convite para você se inscrever no nosso canal. Não deixe de ativar o sino de notificações e acompanhar todos os vídeos que já tem por aqui e os que ainda vão vir. Tem muita coisa ainda para te contar, viu? Pronto, agora sim, voltando nessas grandiosas mulheres, eu quero começar lá em 69 a.C. Lá já começa a acontecer algumas conquistas. E a primeira da nossa lista é Cleópatra, praticamente uma das primeiras mulheres a ganhar destaque na história. Foi a rainha mais famosa do Egito. Para estar no poder, ela se casou aos 18 anos com seu irmão Ptolomeu XIII, que tinha apenas 15 anos. Na época era comum casamento entre irmãos. Por ser uma líder forte, Cleópatra era perseguida e se viu obrigada a fugir. Cleópatra se apaixonou por um político romano, Júlio César, e com o apoio dele, ela derrotou o seu irmão e retornou para o Egito. Mas mesmo assim, para voltar ao poder, ela precisou se casar novamente com o outro irmão mais novo, Ptolomeu XIV, que tinha sido nomeado faraó. Depois que seu segundo marido e seu amante Júlio César morreram, ela ainda se apaixonou por Marco Antônio, governante de Roma. Mas isso era visto como uma ameaça para Roma. Depois desse período, então, Marco Antônio se matou com a própria espada e já Cleópatra não se sabe a causa da sua morte. Dizem que depois que ela foi capturada pelos soldados romanos, ela se suicidou, deixando uma cobra picá-la. Outros relatam que ela tomou veneno. Número 2, Joana d'Arc. No século XV, Joana d'Arc foi conhecida como uma guerreira em nome da França. Sendo comandante do exército francês durante a Guerra dos 100 Anos contra a Inglaterra, ela ficou conhecida também como a Santa da Igreja Católica. Joana d'Arc ficou conhecida como uma mulher forte e destemida. Mas eu te conto, ela nunca lutou nas batalhas e nem chegou a matar ninguém. O seu papel mesmo era mais estratégias. Ela dirigia as tropas e fazia propostas de acordo com os inimigos, inspirando também os seus soldados. Quando ela foi aprisionada pelos ingleses, Joana foi condenada por inúmeros crimes, entre eles crimes de heresia, por usar trajes masculinos, por bruxaria e por afirmar que ouvia vozes e se comunicava diretamente com Deus. 3. Elizabeth I. Esta respeitada rainha liderou a Inglaterra e a Irlanda em 1558 até a sua morte. Chamada de Rainha Virgem, foi celebrada por suas conquistas militares, mas a sua trajetória no poder não foi nada simples, viu? Elizabeth era a terceira pessoa na linha de sucessão. Quando a sua irmã Mary se tornou rainha, Elizabeth foi presa por suspeita de conspiração contra a rainha. Depois que os seus irmãos Edward e Mary morreram, ela então pôde assumir o trono. Elizabeth foi a única rainha que nunca se casou. Ela recusava pedidos de casamento de monarcas poderosos e escondia um grande amor por um amigo da infância, Robert Dudley, conde de Leicester. Mesmo tendo cicatrizes e calvície por conta de ter contraído varíola,
ela sempre aparecia para os súditos, muito bem vestida e muito maquiada também. Sua imagem e seu vasto guarda-roupa a levaram a ser um ícone da alta moda até os dias de hoje. 4. Marie Curie. Ela foi uma importante cientista nascida na Polônia, uma das mais importantes cientistas que o mundo já viu, e ela foi a primeira mulher também a ganhar um prêmio Nobel e a primeira pessoa do mundo a ganhar o prêmio por 2 vezes, primeiro em física e depois na categoria química. Mas as suas conquistas vão muito além disso. Marie Curie teve que se esforçar em dobro para receber uma educação universitária, já que a maioria das instituições não aceitava mulheres. Ela foi a primeira mulher também a conquistar o título de PhD na tradicional Sorbonne e também a primeira a lecionar na consagrada Universidade de Paris. Ao lado do seu marido, o físico francês Pierre Curie, ela descobriu os elementos químicos polônio e o rádio. Após a morte do marido, Mary desenvolveu uma máquina de raio-x portátil para servir aos soldados que lutavam na Primeira Guerra Mundial. Foi a exposição à radiação que causou a morte por anemia aplástica de Mary. Seus cadernos, usados para importantes anotações sobre suas pesquisas, ainda contêm resquícios de material radioativo e eles são armazenados em caixas de chumbo, nas quais devem permanecer ainda por mais 1.500 anos. 5. Você conhece Madre Teresa de Calcutá. Com um chamado que veio ainda na adolescência, Teresa, que tem esse nome em homenagem às santas Teresa de Lisieux e Teresa de Ávila. O seu nome de batismo mesmo é Anjesi Gonche Bojaxhiu. Seu exemplo de vida fez com que em 2016 ela fosse canonizada e declarada santa pela Igreja Católica. Voltando lá na sua história aos 18 anos, Teresa viajou para a Índia como missionária, onde desenvolveu um trabalho em prol dos mais pobres. Depois disso, nunca mais reencontrou sua mãe e os seus irmãos. Lá, irmã Teresa morou em Calcutá e começou a dar aulas de geografia e história. Para estar ao lado de quem mais necessitava, ela mesma passou fome e viveu na miséria. Seu enorme trabalho foi dando aulas, levando saneamento, higiene, cuidando de doentes, abrindo hospitais e lares para crianças órfãs, renderam a ela o Prêmio Nobel da Paz em 1979. E a Madre Teresa, neste dia, recusou o banquete de honra e pediu que a verba de $192 mil fosse convertida em auxílio aos pobres na Índia. Número 6. Rosa Parks. Essa ativista teve grande importância e destaque na história por conta de uma atitude. Em 1955, ela foi presa por se recusar a ceder seu lugar em um ônibus para um passageiro branco, na cidade de Montgomery, no Alabama. Por essa iniciativa, começou então o movimento dos direitos civis para acabar com a segregação racial. Mas a vida de Rosa Parks, te digo, tem outras conquistas notáveis também. Ela largou a escola para cuidar da sua avó doente, mas aos 19 anos ela retomou os estudos e conseguiu se formar, numa época quando apenas 7% dos negros conseguiam esse feito. Por ser uma ativista política, ela perdeu seu emprego e ela era ameaçada de morte. Então Rosa e o seu marido mudaram-se para Detroit, onde lutaram pela igualdade racial pelo resto da vida. Quando Rosa morreu, seu velório recebeu mais de 30 mil pessoas. 7. Marilyn Monroe. Esse furacão americano que conquistou Hollywood teve uma vida pessoal bem conturbada.
Considerada símbolo sexual do século XX, Norma Jane Mortenson, que é o seu nome verdadeiro, ficou marcada pelos seus personagens carregados de fetiches, ingenuidade e graça. Mas você sabe, a partir dos 9 anos, ela viveu boa parte da infância em orfanatos e passou por 11 lares adotivos temporários por causa de problemas mentais da sua mãe. Aos 16 anos, ela resolveu se casar para se livrar dessa vida que ela levava. Depois de ser descoberta em uma sessão de fotos na companhia de aviação que ela trabalhava, por aí ela já começou a ser então modelo e foi a primeira capa da Playboy e a partir daí ela decolou, se tornando uma das principais estrelas do cinema norte-americano. Marilyn teve 3 casamentos e, na tentativa de ter filhos, ela sofreu diversos abortos espontâneos. Com um temperamento considerado melancólico, a atriz caiu em depressão, virou dependente de medicamentos e tentou suicídio diversas vezes. O laudo de sua morte aponta para suicídio, mas há teorias que Marilyn Monroe tenha sido assassinada por causas políticas, já que teve casos amorosos com 2 membros da família Kennedy. 8. Anne Frank. O livro O Diário de Anne Frank foi escrito por esta jovem de apenas 13 anos, quando ela e sua família fugiam do nazismo. Foi um dos mais famosos, se não o mais famoso diário publicado na história da literatura, e chegou a vender mais de 30 milhões de cópias e ganhou versões em 67 idiomas diferentes. Anneliese Mary Frank ganhou um caderno de presente no seu aniversário de 13 anos, pouco antes da família precisar se esconder para fugir da perseguição dos nazistas. E foi em julho de 1942, após sua irmã mais velha ser convocada para trabalhar em um campo de trabalho alemão, que todos se esconderam em um refúgio atrás do escritório em que o pai dela trabalhava. Nos 2 anos e 35 dias que passaram escondidos lá, a jovem que queria virar escritora relatou detalhes da rotina da família no esconderijo. Seus principais medos e maiores anseios também foram relatados. Em agosto de 1944, após uma denúncia anônima, a família de Anne e as outras pessoas que estavam nesse mesmo esconderijo foram presas. A jovem morreu de tifo, que é uma doença grave causada por uma bactéria, depois que ela foi enviada para o campo de concentração de Bergen-Belsen. Foi o pai de Anne, Otto, o único sobrevivente da família, que juntou todo o material escrito pela filha e autorizou sua publicação em 1947. Anne Frank ficou conhecida então como a jovem que narrou os horrores no nazismo. 9. Princesa Diana. A número 4 de 5 filhos, a pequena Diana viu seus pais se divorciarem quando ela tinha apenas 7 anos de idade. E ela foi educada em casa mesmo, até os 9 anos. Durante a juventude, ela trabalhou como babá, como professora, antes de conhecer o príncipe Charles, que logo seria o seu marido, onde ela recebeu o título de Princesa de Gales. Mas o casal real não viveu um casamento de sucesso. Antes de se casarem, em 1981, Charles e Diana só se encontraram 12 vezes apenas. Ao longo de sua vida, Lady Di, como era chamada, gravou relatos em fitas cassete, nos quais ela falava de sua infelicidade, da infidelidade do seu marido, seus distúrbios alimentares e de tentativas de suicídio. Durante toda a sua vida pública, Diana se dedicou à filantropia. Ela abraçou a causa dos portadores de HIV e trabalhou para acabar com o preconceito que os soropositivos sofriam. Ela também participou da campanha internacional para a eliminação de minas terrestres, projeto que veio a ganhar o Prêmio Nobel da Paz.
Princesa Diana dedicou a sua vida, então, sua vida pública, às causas filantrópicas. E finalmente a número 10, Malala Yousafzai. Hoje Malala tem 23 anos, mas quando tudo começou, ela era apenas uma menina que queria defender o direito das jovens paquistanesas de irem para a escola. Porém, o blog onde ela expressava suas ideias tiveram grande repercussão, o que fez com que membros do Talibã tentassem assassiná-la dentro de um ônibus escolar. Malala tinha 15 anos quando isso aconteceu e ela foi atingida por 3 tiros. Claro, sobreviveu. O atentado não assustou Malala, pelo contrário. Depois de 2 anos depois do atentado, ela ainda recebeu o Prêmio Nobel da Paz por sua atuação como ativista dos direitos humanos, além de 40 outros prêmios e honrarias. Aos 18 anos, ela fundou uma escola para jovens refugiadas da Síria. Ela foi considerada pela revista Times uma das 100 pessoas mais influentes do mundo. A jovem paquistanesa conquistou o título de Mensageira da Paz, concedido pela ONU. Malala vive atualmente no Reino Unido, onde estuda filosofia, política e economia na Universidade de Oxford e pretende seguir uma carreira política no Paquistão. Show, né? Só para destacar, se você pesquisar pela internet, vão aparecer várias outras mulheres que marcaram a história do mundo, tá? Escolhemos algumas que nós imaginamos que você não conhece ou não sabia, e as outras que já sabemos que você conhece e porque crescemos ouvindo sobre elas também, ok? Mas e aí, vocês gostaram? Deixe sua opinião, vai, aqui nos comentários. Tchau, até a próxima!